Vamos falar de cinema? Smile ou Sorria 2 é um filme de 2024 do diretor Parker Finn. Ele tem aí estrelando ninguém mais, ninguém menos do que Naomi Scott, né, no papel principal. A nota no Rotten Tomatoes é muito boa e muito equilibrada, atenção pra isso. Às vezes acontece no Rotten Tomatoes de ter uma avaliação muito boa da crítica ou do público, e aí, do contrário, tem uma nota muito baixa, né, destoa muito. E nesse caso, não, a nota é excelente de ambas as partes. Assim, a gente tem mais de 80%, tanto da parte da crítica quanto da parte do público. A gente tem ali no primeiro filme uma abordagem muito forte sobre como pessoas traumatizadas traumatizam pessoas. É a mensagem, a grande reflexão do primeiro filme. E aqui não é diferente, tá? Assim, é uma continuação que pega na mesma linha, mas como, né, digno de um segundo filme, com acréscimos. Nessa continuação, nós temos Naomi Scott interpretando Sky Riley, uma cantora extremamente famosa, cantora pop aí, tudo que vocês imaginam de show internacional pop pesado é ela. Logo no início, a gente descobre que ela teve problemas com drogas através de entrevista e que ela está se recuperando. E ela também sofreu um acidente com o namorado dela, que era ator, e que veio a falecer por conta deste acidente. Isso acabou trazendo uma culpa aí muito grande por parte dela, até porque mais pra frente a gente descobre que haviam discussões entre o casal ali, principalmente neste momento do acidente. E a sequela que ela teve foi um problema na perna, né? A gente acompanha ali, ela tá pra voltar pra uma tour, ela se sente meio não pronta pra isso ainda, mas ela tem uma pressão ali, principalmente por parte da mãe, muito grande, pra ela fazer essa turnê, né? Ter essa grande volta. E isso exige muito dela, né? A gente vê ali parte de quase um bastidores mesmo da vida de famoso, né? Da vida de uma cantora pop. Bem carregado, né? Ela ensaia bastante, ela faz ali as coreografias e durante uma coreografia, inclusive, você tem uma prova de que ela não apenas psicologicamente, mas fisicamente ela não está preparada para esse retorno. Né? Ela se machuca durante uma das coreografias que ela está fazendo com os bailarinos e sente uma dor extrema na perna. E é aí que a gente descobre que ela está precisando de remédios de fora, vamos dizer assim. Por quê? Enquanto ela tava lá no tratamento, o pessoal sabia, né? Tipo, ela sofreu um acidente, teve esse problema na perna, mas não passaram remédio de dor para ela mais fortes por conta do histórico de vício dela. E é aí que ela vai atrás de um traficante que aparentemente é um conhecido dela já, né? De antes, mas ela vai lá só pra pegar o remédio. E realmente, ela permanece firme nessa ideia de que ela só quer o remédio e ela não busca por mais nada. O problema é que esse traficante já não estava batendo bem na cabeça. E a gente viu logo no início do filme que ele teve uma experiência com outro traficante de onde ele conseguiu aquelas drogas. A gente viu ali ele meio que pegando, né? A gente já se conhecia mais ou menos o esquema por conta do primeiro filme, mas a gente vê ele pegando meio que aquela maldição de Sorria, né? Aquela coisa do efeito dominó. E ele é o próximo. Eis então que a Sky, né, a Sky Riley lá vê, percebe que ele tá meio estranho, ela começa a ficar meio assustada, quase pega pra ir embora, mas ela precisava daquele remédio, então ela aguenta um pouquinho, ela vai insistindo um pouco mais. Mas assim, a verdade é que ela devia ter ido embora, porque logo o cara mostra estar se sentindo meio que perseguido, meio neurótico. Ela vê aquilo, mas, pô, o cara tá doido e usando muita droga, né? Você vê ali toda a droga espalhada, dá pra perceber que ele tava muito alterado. Acaba que não dá outra e ele se suicida na frente dela com aquela clássica expressão, naquele sorriso meio desesperado, vamos dizer assim, do que é do filme de Smile. Daí pra frente, ela só vai embora. Ela fica meio desesperada com aquela situação, ela não sabe o que ela faz, o cara já tava morto ali mesmo, já era óbvio que não tinha mais como ajudar. E ela fica, né, ela tem um dilema, ou ela chama a ambulância e corre o risco de o nome dela ali ser divulgado e acharem que ela está envolvida com droga, quando na verdade ela só estava buscando por remédio. Ou ela deixa o cara, né, ali, finge que
não esteve presente naquela cena, fica com essa culpa, mas se livra ali de se colocar numa situação delicada sem de fato merecer por ela. Bom, acaba que aquilo dali fica perturbando ela, né? Lógico, era o mínimo que a gente esperava. Mas ela segue ali com as coisas da turnê e a pressão que ela já estava tendo antes, junto das dores também extremas que ela estava tendo na perna, né? A gente vê ela tendo sessão de foto, ensaio, as coreografias, como eu havia citado, e assim, tudo sobrecarregando, tudo extremo, né? Entrevista, aquela rotina que a gente sempre ouve muito falar, né? Do mundo dos famosos, assim, que a gente ouve por cima, porque no final das contas a gente não tá ali no meio, mas que a gente tem uma ideia de como é. Bom, também não demora muito pra gente descobrir que ela passa por uma solidão extrema, né? A única grande amizade que ela tinha, a única amizade de confiança que ela tinha, ela acabou por conta ali das drogas e todas as situações conturbadas na qual ela se envolveu, ela destruiu aquela amizade, né? E a amiga dela se afastou por completo. Além disso, também tem muita desconfiança por parte dela em relação a outras pessoas tentando fazer amizade, né? E a gente pode fazer aí uma relação, provavelmente, com ela ser famosa, né? Assim, a desconfiança vem, tipo, ok, eu tenho fama, eu sou famosa, ele, ele quer ser meu amigo por interesse. É o caso de um ali dos assistentes dela, né? Que sempre demonstra muito, né, muita vontade de ajudar, muita presença, e ela sempre fica meio tipo, é só interesse, sabe? Ela tem um, ela até chega a ter um desgosto pelo garoto por conta dessa desconfiança dela. A gente não sabe, assim como ela, a gente como espectador, eu pelo menos, eu não sei dizer se ele tinha boas intenções de fato ou se era puramente interesse. Mas fica ali no ar, entendeu? Eis que finalmente dá tempo bastante para ela começar a ter as primeiras visões ali, as primeiras sensações de perseguição que essa assombração de Smile causa nas pessoas, nas vítimas, né? Ela começa a ficar meio paranoica e você vai vendo a coisa indo aos poucos, assim, aumentando. O que aqui é legal a gente fazer, inclusive, uma relação às drogas, tá? É uma forma ali do filme fazer, tipo, tanto em questão do vício extremo, né, que a pessoa pode ficar, e da agressividade, irritabilidade, como também de como a coisa vai aos poucos. É uma relação ali. E os outros, inclusive, que estão ali, eles associam a droga mesmo, sabe? Eles ficam tipo assim, você tá voltando a usar, né? Eles ficam perguntando pra ela, eles ficam com essa impressão. Inclusive, muitas dessas cenas acontecem no apartamento dela e a gente vê ali como que o ambiente é pesado. As cores são sempre muito escuras, tem muito preto. Os quadros, a decoração no geral, assim, é bem intensa, sabe? Bem forte. Um ambiente bem desconfortável, sabe? É então, nesse mar de desespero, que ela resolve contatar a antiga amiga, né, a qual ela havia brigado e que ela sentia muita falta e gostava muito ainda, mas que ela tinha muito receio, né, da rejeição ali por parte dela, né, já que a coisa tinha sido bem tensa. Acaba que a amiga aceita ir até a casa dela, e a partir dali elas começam a ter uma relação em que a Sky Riley, ela se sente muito dependente da amiga, porque ela começa a ter crises de ansiedade fortíssimas. Inclusive, a gente vê ali uma das manias, né, que é arrancar o cabelo, né, assim. É muito, para quem não tá familiarizado com algumas coisas que a ansiedade pode causar, tem gente que mexe muito na unha, arranca a cutícula até machucar, né? Tem gente que fica mexendo em feridas no rosto e tudo, e tem gente que arranca o cabelo. E a gente vê em diversos momentos, assim, inclusive durante os ensaios dela, sempre tudo muito frio mesmo, sabe? Você vê ali tanto o ensaio do palco, como durante a sessão de fotografia, como durante as coreografias, é tudo muito tenso, assim, você fica com aquela sensação ruim e você vê que ela também tá, né? Tem uma cena muito boa que ela tá sentada ali no meio de toda a plateia que vai ficar, né, aquela bancada imensa, vazia, porque ela estava ensaiando, e ela tá com uma roupa normal, assim, um moletom, e ela tá, assim, arrancando os cabelos de ansiedade. E nisso começa a ser o problema na relação com a amiga, porque você percebe que ela começa a ficar muito dependente.
tudo ela fica desesperada buscando por uma resposta e a amiga parece que some, não responde ela, né? Assim, aparece do nada, some do nada e assim, e ela naquele desespero precisando de um apoio, querendo buscar um apoio, né? E ela se apoiando completamente ao ponto de ficar realmente dependendo ali da amiga, que, por sinal, não estava ali o tempo todo presente para ela, né? Até que ela começa a chegar ali no limite e a gente já tá indo mesmo pro final do filme, né? Que ela começa a ficar muito agressiva, muito irritada, completamente neurótica, assim. E aí é quando as pessoas têm mais convicção de que ela voltou a se drogar. É quando temos também a revelação de que a amiga dela, na verdade, não era de fato a amiga dela, era tudo o monstro, né, que perseguia, essa assombração do filme que a perseguia. E a gente pode fazer até aí uma relação com o próprio inconsciente dela, né, o desejo inconsciente dela daquele apoio. Eis então que chegamos à cena final do filme, né, quando ela finalmente começa a turnê, começa o show. E ali você tem uma cena dela meio que lutando com o monstro, não exatamente lutando, mas tentando fugir dele, vamos dizer, e o monstro toma conta dela, né? O monstro finalmente toma posse e, bom, ela se mata na frente de todo aquele público. Ou melhor dizendo, o monstro faz ela se matar, né? Porque essa é a grande questão aqui de Sorria, né? Não é a pessoa que se mata, é o monstro que faz ela se matar. Antes de seguir para análise, eu só vou fazer uma breve crítica aqui em relação a uma das coisas que me incomodaram. Eu acho só que o filme, às vezes... O filme é bom, eu gostei, né? Eu só acho que, às vezes, ele exagera muito, ele vai muito além do que devia, sabe? É uma cena que já devia ter acabado, ele vai prolongando aquela situação para deixar a pessoa mais angustiada. Mas chega um ponto, pelo menos comigo foi assim, que eu já não tava mais ficando angustiado. Só tava tipo, cara, já deu. Vai, passa pra próxima. Vou dar um exemplo aqui pra não ficar muito abstrato, tá? Aquela cena que ela tá finalmente apresentando lá o evento de caridade, e aí tem aquela senhora, né? A situação começa já complicada porque ela começa a ver coisa na plateia, né? E começa a ler umas coisas estranhas, começa a falar umas coisas que eram completamente opostas ao que ela devia falar, né? Era pra ela falar coisas positivas, e a gente tem ali ela expondo, né? Que aí a gente pode colocar ali como o diretor, o roteirista, o pessoal querendo passar uma ideia de passar uma ideia ali dessa vida romantizada que tem a fama, né, as pessoas famosas, da ideia de vida perfeita e de que alcançaram tudo que todo mundo poderia querer, mas que na verdade por trás de tudo isso é muito mais complexo e delicado do que as pessoas pensam, né? Mas voltando à crítica dessa cena, acaba que a coisa vai indo demais e aí chega aquele ponto de que ela derruba a senhorinha na mesa e quebra a mesa. Gente, eu já não precisava daquilo, sabe? Já podia ter acabado aquela cena muito antes. Não precisava ter chegado até aquilo. Como eu havia comentado, né, sobre o primeiro filme, o primeiro ele trata essa questão de que pessoas traumatizadas traumatizam pessoas. Nesse é a mesma coisa, só que com um acréscimo ali da questão da dependência química, né? E de você se levar ao extremo e não buscar por ajuda, né? Você ficar ali se forçando mentalmente e psicologicamente, aliás, e fisicamente, indo nesse extremo e nem busca por ajuda, certo? Foi isso que fez o monstro tomar conta dela. Foi ela não impor limite dentro do que ela conseguia fazer. A gente tem também uma relação muito grande com as drogas como escape para esses problemas psicológicos, né? É que a gente pode colocar ali que ela tinha uma ansiedade muito grande, um quadro até depressivo, né? Daí isso fica evidente, tá? Não tô dando de psicóloga, não. Isso é bem evidente. E o tempo todo fingindo que tá tudo bem. Aliás, esse é o interessante do título do filme, que é desde o primeiro. O fato da pessoa estar ali morrendo, sendo tomada... o corpo sendo tomado conta por um monstro que vai fazer ela se matar. E tudo isso enquanto ela sorri, né? Aquele sorriso largo e falso também, né? Ou fingir que tá tudo bem, quando na verdade não está. Além ali também da pressão, né? A gente pode falar aí uma relação com a pressão de continuar produtivo quando você já tá no limite, cara. Você não tá conseguindo entregar aquilo, não tá dando, mas você sente aquela pressão
e isso vai só piorando toda a situação, que foi o caso dela. Eu gostei muito do primeiro filme e eu acho que o segundo não ficou nem um pouco pra trás, pelo contrário, eu acho que ele conseguiu até se superar. Naomi Scott teve uma atuação fenomenal, essa atriz é muito boa realmente, e ela se mostrou ali excepcional nesse filme. Acho que o que eu tinha pra falar era mais isso mesmo em relação ao filme. Queria aproveitar a oportunidade pra falar que se você estiver passando por um momento complicado, se você estiver precisando de ajuda, busque por ela, tá bom? Nós temos aí o Centro de Valorização da Vida, que é 188. Liga pra lá se você estiver num momento de muito desespero. Busque por ajuda, busque por tratamento, tá? Vai ficar tudo bem. Tchau!